Hoje eu quero falar com você sobre alimentação e exercícios. Mas diferente do que você possa estar imaginando, eu não tô falando só do exercício físico e de uma alimentação saudável. Eu tô falando sobre alimentação e exercício espiritual. Há mais ou menos umas 2 semanas, Deus começou a falar muito forte ao meu coração a respeito de cuidar do templo do Espírito Santo, esse corpinho aqui. Eu percebi que estava tendo um desequilíbrio ali, eu não estava cuidando muito bem da minha saúde, então eu comecei a estudar e pesquisar para saber como eu deveria cuidar do meu corpo de uma forma saudável, sem ser obsessiva, e realmente cuidar dele para que ele pudesse funcionar da maneira como Deus o criou para funcionar. Consequentemente, eu comecei a fazer aquilo que todo mundo sabe que a gente tem que fazer. Comecei a cuidar do que eu tava comendo e comecei a me exercitar. Eu tô acompanhando o cardápio que a minha nutricionista me passou. E aí, ela coloca lá assim, você tem que comer tanto de carboidrato, comer tanto de proteína, tanto de gordura, você tem que comer verduras e legumes, você tem que comer frutas e tal. E dentro ali do meu cardápio, eu tenho algumas cotas, que ela chama, que eu posso comer. Então, uma cota de fruta, uma banana, uma cota de grãos, uma fatia de pão integral. E isso fez com que eu ficasse com a minha mente bem focada em cumprir aquilo que ela me orientou a fazer. E junto com isso, eu comecei também a me exercitar. Comecei a correr um pouquinho ali na esteira, fazer alguns exercícios com o peso do corpo. Tudo isso eu ia medindo, assim, qual estava sendo o meu progresso, cuidando para ver se eu estava fazendo de uma forma saudável e cuidando para saber se eu não estava passando dos limites que a minha nutricionista me disse, ou se eu não estava ficando abaixo dos limites que ela me passou, se eu estava exagerando no exercício ou fazendo pouco exercício, se eu estava comendo muito, comendo pouco, se eu estava comendo o tipo de alimento certo. E em meio a tudo isso, eu estava contando muito com o auxílio do Espírito Santo, porque a gente sabe que uma mudança de hábito exige um domínio próprio ali, para você não ficar comendo besteira o tempo inteiro, conseguir resistir a algumas tentações e, além disso, se esforçar para começar a fazer um exercício que antes você não fazia. Então eu começava o meu dia orando, pedindo para o Espírito Santo me ajudar, me dar a manifestação do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. E enquanto eu tava ali, né, nessa rotina de cuidar do meu corpo e tal, e comer direitinho, de fazer exercício, aí Deus começou a falar ao meu coração sobre o meu espírito. Porque eu tava dando tanta atenção a cuidar do meu corpo, o que eu não tô fazendo nada de errado, mas será que eu tava cuidando da mesma forma do meu espírito? E aí Deus me levou a uma meditação lá em Hebreus, no capítulo 5, do versículo 11 em diante, e eu quero te convidar a ler comigo. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Quando eu estava lendo esse texto, algumas palavras começaram a saltar aos meus olhos. Alimentação e exercício, que são as duas coisas nas quais eu estava me concentrando naquelas últimas semanas. E ali, além da questão do crescimento espiritual, que a gente vai falar num outro vídeo, eu quero te falar e te chamar a atenção para o fato de como a Bíblia destaca a importância da alimentação espiritual e do exercício espiritual. Existe um determinado tipo de alimento que você vai dar para as crianças e existe um determinado tipo de alimento que você vai dar para os adultos. Da mesma forma, por consequência disso, os adultos já são aqueles que foram alimentados e vêm se exercitando ao ponto de já conseguirem discernir o bem do mal. E enquanto eu estava ali lendo essa palavra, o Espírito Santo começou a falar muito forte ao meu coração sobre como tinha sido esse processo todo e como estava sendo esse processo todo de cuidar do meu corpo e como eu deveria aplicar exatamente as mesmas condutas para cuidar do meu espírito. O Espírito Santo me disse assim: foi fácil você ir para academia na primeira vez? Para a academia para fazer exercícios e ficar muito suada e fazendo esforço e cansada. Óbvio que não, o Espírito Santo preferia ficar em casa deitada assistindo Netflix, mas agora tá ficando mais fácil.
Tá, agora tá ficando mais fácil. E agora você tá começando a gostar? Agora eu tô começando a gostar. E a sua alimentação, como é que tá? Foi difícil no começo? Lógico, né? Espírito Santo tava louco pra continuar comendo um monte de chocolate ali, comer um hambúrguer com batata frita no almoço. Não queria ficar comendo saladinha com frango. Mas você começou a se sentir melhor quando você começou a se alimentar melhor? E sim, comecei a me sentir melhor. Foi ficando mais fácil? Foi ficando mais fácil. E agora você não sente a diferença do dia que você se alimenta bem e o dia que você não se alimenta bem? E sim, agora eu sinto a diferença no meu corpo, assim, na maneira como eu me sinto, se eu tô mais disposta. Quando se trata de alimentar o seu espírito, é exatamente a mesma coisa. Você sabe que a sua alimentação é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que vai alimentar o seu espírito. O seu relacionamento com Deus é aquilo que vai te nutrir. E você precisa exercitar a sua fé constantemente no seu dia. Você precisa exercitar fé quando você está numa dificuldade, mas você também precisa exercitar a fé através da obediência a Deus nas coisas que você tem que cumprir durante o seu dia. Então você precisa exercitar o honrar os seus pais, você precisa exercitar o separar um tempo de devocional. Então existem várias coisas da prática da fé cristã que você precisa se exercitar e que no começo vão ser difíceis, vão ser desconfortáveis, mas que com o passar do tempo você vai nutrindo o seu espírito vai ficando mais forte, vai se acostumando com aquilo e você vai crescendo continuamente em uma maturidade espiritual. E o Espírito Santo foi me mostrando como isso é muito semelhante com algumas dificuldades que a gente encontra. Às vezes a gente entende que a gente precisa ler mais a Bíblia. Mas você não para pra pensar de verdade que quando você não lê, é como se você estivesse ficando sem comer. E quando a gente tá no nosso dia a dia, se a gente passa 3, 4, 5 horas sem comer, automaticamente a gente sente fome. A gente sabe que a gente precisa correr atrás de um alimento. Quando você está numa rotina de um pouco mais de disciplina, como eu estou vivendo nesses últimos dias, você presta atenção se você está comendo dentro do período que você deveria estar comendo. Porque se passar muito tempo sem comer, vai ser muito difícil você conseguir comer aquela porção tão pequenininha da próxima vez. Então você tem que fazer ali os lanchinhos, os intervalos e tudo mais. E aqui eu nem quero entrar no mérito da maneira de se alimentar, eu quero só chamar a sua atenção para a semelhança que existe entre o cuidado com o corpo e o cuidado com o espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos que cuidar do nosso corpo, nós temos que cuidar da nossa mente, das nossas emoções e nós temos que cuidar do nosso espírito. Se nós não o exercitarmos, se nós não o alimentarmos da maneira correta, ele vai ficar desnutrido, ele vai ficar fraquinho. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Então eu quero te convidar a fazer esse exercício de reflexão. Eu quero te fazer pensar se você está sendo espiritualmente sedentário ou se você está ativo. Se você está sendo fitness na sua vida espiritual ou se você está sendo um mau exemplo de alimentação e exercício. Como está a sua conduta espiritual? Porque no nosso corpo fica muito nítido, na nossa disposição a gente consegue identificar, tô sedentário. Ah não, agora eu tô fit, tô conseguindo me exercitar bem, o meu corpo está em forma. Mas e o nosso espírito? É um pouquinho mais difícil da gente ter essa noção porque não é visual. Mas se você parar para prestar atenção, você vai ver nos seus comportamentos qual é o estado da saúde do teu espírito. Eu quero te convidar a fazer isso daqui pra frente, começando o seu dia pensando se você alimentou o seu espírito, qual que vai ser o melhor café da manhã que você vai dar pro seu espírito, qual que vai ser o exercício que você vai fazer naquele dia para exercitar o seu espírito. E entender que muitas dessas vezes você vai passar por um período de adaptação até você conseguir a estabilidade, vamos dizer assim, ou a constância nas suas disciplinas espirituais. É muito comum na questão do devocional, por exemplo. Então eu quero que você tente fazer essa mesma conduta para buscar uma maneira de fazer o seu devocional da melhor forma. Como que você constrói o hábito do devocional? Como que você pode preencher o seu tempo de devocional? E aqui eu estou usando o exemplo do devocional porque eu acho que é uma coisa que todo mundo consegue entender. Mas se você está enfrentando dificuldade em outras áreas de exercício de fé, como que você pode melhorar isso? Você tem buscado uma solução ou você tem simplesmente se conformado com o seu estado de sedentarismo espiritual? É isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar um joinha, deixa um comentário aqui embaixo se alguma parte desse vídeo tocou o seu coração. E eu quero te convidar a se inscrever no canal se você gostou do conteúdo, a deixar sua sugestão de um próximo conteúdo que possa vir. Eu também quero te convidar a acessar o blog que tá ali passando ali atrás, o Manual da Garota Cristã, para você dar uma olhadinha no tipo de conteúdo que a gente tem lá. E se você quer ficar um pouquinho mais perto, saber das novidades, do que eu tô programando para trazer aqui para vocês junto com o Espírito Santo, você pode seguir no Instagram, que é o @Manual da Garota Cristã. Lá é onde eu mais falo com vocês. E
Dentro de todas essas novidades, eu queria chamar a sua atenção para um projeto que eu vou lançar daqui a pouquinho, que chama Descubra Seu Propósito. Vai ser um curso online, completamente gratuito, em que eu vou trazer à tona alguns assuntos que eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade em entender. Existem muitas dúvidas que cercam esse assunto. Por exemplo, como eu descubro qual é o meu propósito? Como que eu exerço o meu propósito? Como que eu tenho certeza se o que eu acho que é o meu propósito é realmente o meu propósito? Eu quero trazer esse conteúdo de uma forma que seja bem prático, porque eu vejo muito conteúdo muito bom sobre isso, mas às vezes na hora de pôr em prática é um pouquinho difícil. Então ele vai ser um curso cheio de exercícios, de reflexão, pra gente investir um pouquinho no autoconhecimento e conseguir desvendar as sementes espirituais do nosso propósito que Deus já plantou na gente quando Ele nos criou. Se você tem interesse nesse projeto, segue lá no Instagram, dá uma curtida na foto que tá falando sobre o projeto e por lá eu vou anunciando se o lançamento tá próximo ou não, como é que eu vou fazer pra comunicar pra vocês o fim desse curso. Por enquanto eu quero te convidar a orar por mim, se você achou que esse é um projeto que vai te abençoar, e te convidar a ser intercessor desse projeto, se você sente que você já descobriu o seu propósito e tá tudo bem, mas você reconhece a importância de outras pessoas também descobrirem para que eles possam ser servos úteis no reino. Então é isso, gente, já falei demais, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um beijo, fiquem com Deus, até a próxima, tchau!